Olá, pessoal. Estamos no ar com o primeiro Cineclube Artistas e Intelectuais Negros, narrando histórias para outros futuros possíveis. Um projeto que é derivado da minha pós-graduação no Instituto Federal do Rio de Janeiro, em Niterói, uma pesquisa que visa tornar cada vez mais vivo na sociedade os artistas e os intelectuais negros, para que a gente possa ter cada vez mais espaço. E serão 4 conversas sobre a produção de 4 curtas com temática negra e diretores negros. Hoje estaremos com o Gabriel Silva, que vai me ajudar aqui a conduzir essa conversa, e Mica Lopes, que produziu esse filme. Eu peço que vocês se apresentem. Gabriel, por favor. Boa noite, meu nome é Gabriel Silva, a minha área de maior interesse é a literatura, eu sou formado em literatura e tenho um trabalho de pesquisa na área de literatura também e sou escritor. O meu interesse pelo audiovisual surge a partir do momento em que eu entendo que o texto não comporta literariedade e aí eu quero expandir isso para a performance. Aí eu quero recitar, eu quero gesticular, eu quero fazer com que a literatura seja mais do que escrito, mas que seja realmente uma vivência do corpo. É nesse ponto que entra o meu interesse pelo audiovisual. Obrigada. Olá a todos. Olá a todos. Eu sou o Mica Lopes, produtor cultural. Eu sou naturalmente de Duque de Caxias, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, bacharel em produção cultural pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, e o produto que a gente vai ver hoje de minha autoria, com co-direção da Davi Anchieta, que infelizmente não pôde estar com a gente hoje, então estou aqui representando o nosso trabalho. É baseado na minha tese de conclusão de curso, a minha pesquisa sobre cinema negro e a participação, principalmente como uma pessoa atuante da produção de filmes da grande indústria cinematográfica aqui dentro do Brasil, e como essas pessoas pretas, esses profissionais pretos são enxergados dentro desse meio, se assim a gente pode dizer. Que bom. E Mica e quem produziu com você, o Viu Anchieta, são de Caxias, né? Isso, perfeitamente. Nós somos de Caxias. Eu estou em São Gonçalo, mas eu nasci em Duque de Caxias, sempre vou aí. O Gabriel é daqui de São Gonçalo, e nós vamos assistir agora o curta A Cor do Cinema. E eu acho muito importante, quando eu convidei o Gabriel Silva para falar aqui no Cineclube, me ajudar a conduzir essa conversa, ele falou, olha, eu sou da literatura, mas eu quero entender de outras artes, e eu estou aqui, estou a fim de saber mais sobre cinema. Então, nós dois estamos aprendendo e espero que a gente aprenda cada vez mais com esse curta, que é maravilhoso, e com a conversa com você, Mica. Até porque a literatura é uma área que se constrói muito na relação com os outros saberes. E é necessário também a literatura para a construção de uma peça, para a construção do roteiro do cinema. A gente sempre acaba esbarrando na literatura. Acho que é a base para muitas artes, né? Para muitas leituras. Agora a gente vai assistir o curta, depois a gente volta para conversar. Eu descobri que eu era uma pessoa negra, acho que foi na época da escola, quando começaram os bullying, né? Na época de ser xingada de algum animal específico, que na época era muito macaca. E aí, nesse momento, você se sente diferente de todo mundo e aí consegue perceber que é simplesmente por conta da sua cor ou cabelo. No ensino fundamental, né? Foi ali que começou o bullying, foi ali que começou toda a questão de sofrer na mão de pessoas, e pessoas brancas. Então, foi onde eu entendi que o mundo e o que eu era dentro de uma sociedade. Então, foi ali que eu entendi. Eu sempre soube, eu nunca tive dúvidas. Eu venho de uma família de candomblé,
uma família racialmente, não vou falar letrada porque eu não gosto dessa palavra, mas que sempre teve clareza absoluta de quem se era. É um avô moçambiquenho, então eu sempre soube que eu era uma mulher africana, então não tive dúvidas na minha adolescência de ter me descoberto preta em algum momento. Eu sempre soube porque a gente sofreu o processo do racismo desde pequeno. Eu acho que quando eu me descobri, eu já era um homem preto. Quando eu descobri que ser um homem preto incomodava, em que lugar que isso incomodava? Minha família é metade branca, metade preta, aquela postura brasileira, né? As pessoas elas meio que entendiam e subentendiam o que elas eram dentro de uma sociedade. E não tinha essa conversa, era basicamente você é um ser humano, apenas. A temática racial ela nunca foi abordada na minha família. Eu não venho de família militante, não existia essa conversa na minha família. Esse movimento ele começou por mim, na verdade, e eu acho que tem muito dessa transição, que primeiro começa pelo cabelo. Quando eu tive coragem e fiz o primeiro dread de lã, porque aí eu me olhei no espelho e aí eu vi uma outra mulher negra. E aí a minha família ao redor, tanto das crianças até a minha avó, assim, elas começaram a perceber e tipo, nossa, que cabelo diferente, mas o que é isso no seu cabelo? O que você fez? E naturalmente você vai se reconectando com tudo. Eu lembro de alguns episódios que foi muito bom para estar junto do meu pai, para estar junto da minha mãe. Então, a experiência do cinema para mim sempre foi o que aquilo tinha de efeito colateral, assim, sabe? O que aquilo significava para mim. Era sair com meus pais, era sair com meu coroa que trabalhava fora, era comer pipoca, era tomar sorvete, era sair depois. Fazer toda essa introspecção de Laís, comunicadora, jornalismo, e Laís, produção audiovisual. Quando eu descobri mesmo que eu queria fazer cinema foi há pouco tempo atrás, porque foi quando as portas começaram a se abrir para mim e entender o que era o cinema dentro de mim. Eu cheguei no cinema inusitadamente para trabalhar com financeiro, porque eu vinha do mundo corporativo e de administração de empresa, que era da minha própria empresa. Ele sempre esteve muito presente, sempre, sempre, sempre. Mas é engraçado, porque sempre foi através da TV, né, quando criança. Eu não fui uma criança de ir muito ao cinema, minha mãe não tinha muito tempo de me levar ao cinema. A gente começou a prestar atenção, pô, mas como é que faz para trabalhar com cinema? Para onde é que a gente vai? Qual o curso que tem que fazer? Eu só consegui fazer curso de cinema, eu só estou hoje trabalhando com isso por causa de um curso gratuito de cinema. Em 2018, através de um curso livre e tal, sem perspectiva nenhuma de trabalhar por trás das câmeras. E foi assim um arrebatamento, fiquei apaixonada e foi aonde surgiu a vontade de ser cineasta, de ser diretora, de contar as minhas histórias. É muito difícil de você entrar na bolha. É uma bolha muito fechada. Quando a gente se insere ali, você se coloca aberto a N possibilidades. E quando as pessoas começam a te olhar de volta, é ali que você sabe que você vai começar a estar em ascensão. Produção. Não sei dizer. Não sei dizer. É responsável praticamente por toda a execução de tudo que é feito, né? Desde lá do pré até o fim. Eu costumo dizer que a produção é o coração do filme. A produção é o coração, né? A produção é o coração da parada. Sem produção não acontece, o diretor não consegue fazer filme. E a produção vai falar assim, ó, pega na minha mão, eu tô contigo, o que você quer lutar? Aí a produção vai lutar contigo. Agora, se o dinheiro não deixar, você vai ter que escolher. É dar conta dos devaneios da direção, né? Que foge completamente do que foi orçado. Então, atender o desejo da direção e a necessidade da produção financeiramente é o equilíbrio que você tem que ter ali na produção executiva. Acho que se não tiver produção, acho que o set não segue. Muito no básico de dar a nossa base para o filme acontecer. Que é o básico, mas é o essencial. Creio que agencia os recursos, né? Aloca toda a parte de gerenciar os recursos que cada departamento precisa.
Acho que por ser mãe desde nova, ter 3 filhos, administrar 2 empresas sozinha, ter tido uma família muito grande, ter que gerir muitas pessoas, acho que foi muito prático entrar na produção e conseguir organizar pessoas, né? E um orçamento que é muito complexo. Eu fico hoje na encruzilhada da produção audiovisual. Eu sou como se fosse Exu no set mesmo, assim. Eu falo isso por quê? Porque eu sou platô, né? Pra quem não sabe, platô ele é o produtor de set. É o braço da produção que fica dentro do set. E a gente dialoga com todo mundo. E assim como o Exu faz o diálogo entre as pessoas humanas e os orixás, enfim, os inquices e tal, eu também sou a pessoa do diálogo. Eu trabalho com comunicação. Eu trabalho com fluxo de informações dentro do set, para todos os setores. Talvez hoje eu seja o profissional dentro de um set que mais dialoga com todos os setores. E não só dos profissionais que estão envolvidos, mas também as pessoas que vivem naquela comunidade. Todo mundo que faz cinema de guerrilha não teve um estudo muito profissional naquilo. Então é a gente aprendendo na marra, na força. Porque um curso, uma faculdade de cinema é algo super elitizado. É lamentável. Tem muita gente potente e às vezes muitos acabam achando que ali é o máximo que consegue chegar, onde é possível ficar e por suas questões de vida. Mas eu acho que a gente vem se movimentando bastante para ocupar nossos espaços, assim. É muito legal você entrar numa produção e você olhar para todo mundo em todos os departamentos e com cargos de liderança com todo mundo, que a galera é preta, sabe? Atores de 50, 60 anos olhando isso com profissionais jovens é um sonho realizado, sabe? Pessoas pretas é mais pra ponta mesmo. Eu quero que a gente faça a nossa própria novela. Eu não quero ocupar o lugar deles, sabe? Eu não quero ganhar o Oscar. Eu quero que a gente tenha a nossa academia. Isso não é muito legal de se dizer, mas muitas vezes eu era a única pessoa preta do ambiente. Eu acho isso muito ruim. Não conheço nenhum produtor negro. Mas eu não tenho muito isso de guardar nomes comigo, é algo até para eu talvez rever, mas... Caraca, me senti até mal com essa pergunta agora, não consegui pensar. Normalmente gosto dos filmes, mas não pesquisa o diretor, o nome, não fica gravado. O desafio que eu percebo enquanto mulher preta é quando você ocupa um cargo de chefia. As pessoas elas não conseguem te perceber e te respeitar como uma liderança. Elas questionam todo o seu processo, todas as suas decisões. Quais os desafios específicos? Todos. A partir do momento que você se permite, né, entrar nesse universo para fazer cinema no Brasil. Total desafio. Você não está no seu universo, né? O cinema, eu acho que ele ainda é muito elitista. Então, você não vê os seus, você não se sente confortável enquanto pessoa para fazer o seu trabalho. Enfim, porque é isso, assim, eu vejo pessoas que se trabalham juntas há muitos anos e não se comunicam, não se falam. Eu estou ali no meio porque é meu trabalho também, sabe? E eu vejo muitos perfis diferentes ali, eu vejo muitos perfis antagônicos ali. A forma de ficar te inquirindo é para te deslegitimar e eu acho que para fazer você desistir desse lugar, né? E outra coisa também que não consegue é entender, de repente, um corpo que não é subserviente dentro daquele espaço. Porque como o cinema, de modo geral, até para pessoas brancas, ele é muito tóxico, ele é muito violento e muito abusivo várias vezes. Quando existe um corpo preto consciente de si, que se posiciona e não é subalterno, há uma dificuldade muito grande em conviver com esse preto, né? Com essa pessoa preta. Como eu vou dizer? A gente não vai voltar, justamente por não puxar sardinha de ninguém, as portas foram se fechando. E isso acontece até hoje. Não, jamais. Até porque não faz parte do lugar de onde eu vim, sabe? Do meu ambiente familiar. A gente sempre conseguiu as coisas na raça. Eu já fui botada na geladeira várias vezes por não ultrapassar os meus limites. Mas eu já tive medo. Já quase pensei. E eu acho que eu vou ter que melhorar isso aqui. Eu acho que eu não vou poder questionar tanto. Eu acho que eu não vou poder me levantar tanto. Tive força para lutar contra todas as questões negativas que ocorreram
agora eu não vou, sabe? Eu nunca puxei sardinha para nada disso. Não vai ser agora que eu vou deitar com esse povo. Porque a gente quer ser representado como o quê, assim, sabe? A gente quer buscar representatividade para quê, sabe? Eu quero sim me enxergar. O principal conselho é não esquecer de onde você veio. Porque acontece muito das pessoas crescerem, ascenderem profissionalmente e esquecerem de onde elas vieram, sabe? Esquecer de toda a luta e toda a trajetória. Não deixarem ser invadidas, né? E nem corrompidas pelo processo abusivo do espaço e do trabalho. Estudem e persistam. Não tem outro caminho, sabe? Ninguém vai poder tirar o que está com você, o que você aprendeu. Tem algo no cinema, sobretudo na produção, que é um mosquito que te morde de vício, que você pensa que você consegue resolver todos os problemas absolutamente. Porque como você faz coisas, você faz um ano em 24 horas, mas aquilo ali é ficção. Então, que elas possam produzir, serem felizes, satisfeitas, se orgulharem do trabalho. Mas tem uma vida real, né? Que é a vida real fora daquela cena. O cinema entrou na minha vida num dia que não importa. Mas o que eu faço no cinema hoje é o que eu sempre fiz na minha vida. Eu cuido de quem faz o filme ficar bonito. Acho que produção é um pouco... tem um lugar meio maternal, assim, sabe? Porque é o que vai coordenar e vai ajudar a fazer esse filme acontecer. Muito amada, muito recíproca de sentimentos. Uma menina que está pronta e disposta para aprender várias coisas. Mas Fonseca é uma menina muito carinhosa. Vanessa é uma pessoa muito corajosa, muito. O Ian é um homem preto, pai. Marcilúcia é uma mãe, mulher preta. Muito íntegra, muito guerreira. Que queria muito saber fazer as coisas sem paixão e sem tesão, mas não consegue. Então o Ian, talvez hoje, no trabalho, seja um cara tentando buscar paixão no que faz, assim, tentando achar onde encontrar esse tesão no trabalho. E na vida, eu sou apaixonado já. Na vida eu já me apaixono todo dia e estou satisfeito com o que eu estou fazendo. Acho que essa sou eu. Estou produtora, mas eu posso ser o que eu quiser ser, quantas vezes eu quiser, até o último dia da minha vida, que espero que seja bem velhinha. Esgotado de fazerem o espelho meu inimigo, não poder me enxergar e deixar o medo me consumir. Minha cor é testemunho, ela não é castigo. E isso eu não vou mais permitir. É importante que fique claro que só eu digo onde vou chegar. Ralei muito para qualquer um dizer que aqui não é o meu lugar. Sou preto, escuro, sou arte e liberdade. E alcanço onde quero alcançar. Oi, voltamos, pessoal. Depois desse filme maravilhoso, eu acho que toca um pouco cada um de nós, porque somos nós ali, né? Somos nós tentando fazer arte, ser um intelectual aqui no Brasil, que são duas coisas muito difíceis, e para nós negros, mais difícil ainda. Eu vi que esse curto já percorreu vários festivais, né, nacionais e internacionais, foram para 7 estados, talvez tenha ido para mais, foi para a Zâmbia, e o filme ele traz à tona histórias de 4 profissionais negros, né? Como foi essa pesquisa, amiga, sobre esse pessoal? Foi fácil encontrá-los ou realmente a gente não consegue vê-los? Perfeitamente. Essa pesquisa ela se inicia principalmente com a minha atuação como um produtor preto dentro do cinema nacional. Em 2021, no meio da pandemia, eu já estava na faculdade, entrei um pouco antes da pandemia, então estava aquela loucura de ter aula, não ter. Eu acabei entrando num curso gratuito de formação em cinema, esperando nada, não consumia nem cinema,
mas acabou que eu fui mordido por um bicho muito grande. E como eu já trabalhava com produção cultural, eu já estudava isso, uma das disciplinas que eu tive foi de produção, onde ali eu conheci o meu professor, e foi ser meu futuro mentor, chamado Ricardo Caram, um dos maiores diretores de produção desse Brasil, fantástico, um homem preto, carioca, que acabou enxergando em mim um pouco dele e me convidou para trabalhar com ele. Então eu tive essas aulas durante 2 meses, no mês seguinte ele já me chamou para a gente entrar nessa parceria juntos. Então foi a minha primeira experiência dentro do mercado de trabalho cinematográfico, aprendendo tudo aquilo ali, conhecendo tudo. E eu me lembro bem do meu primeiro dia, onde eu tive que sair de Caxias até Botafogo, então foi um chão, a gente sabe como é um chão de sair da Baixada Fluminense e ir para a Zona Sul do Rio de Janeiro, todos os problemas que perpetuam isso. E quando cheguei lá, eu lembro muito bem que a primeira coisa que eu vi, olhei assim em volta, falei, caraca, parece até que nevou, né? Uma nevasca aqui, só tem branco, que isso? E principalmente que ele não estava lá, então eu olhava ao lado e ficava, quem é essa galera? Essa galera me olhando, porque todo mundo do audiovisual se conhece, então quem é ele? Ficou essa estranheza, então um momento um pouco difícil de adaptação que acontece, mas enfim, essa falta de ter alguém ali do meu lado me deu um tranco naquele momento, mas uns dias depois o Caran já estava em sala, então a gente conseguiu ter uma troca muito grande. E nessa troca a gente se olhou e ele me falou, não, a gente está aqui um pelo outro, então vamos nessa. Nesse momento já, ali meio que começou minha pesquisa sem eu saber que eu iria pesquisar aquilo como meu TCC. Mesmo estando, sei lá, no segundo período, terceiro período da faculdade, acabou que nasceu ali. A partir dali tive outras oportunidades de trabalho, trabalhei com eles em outros projetos, como Netflix, grandes plataformas de audiovisual, enfim. Quando eu cheguei no momento da faculdade em que eu tinha que fazer algo no meu TCC, eu estava um pouco confuso ainda, que eu não sabia o que fazer, e quem foi a ser meu futuro orientador, eu comecei com ele falando que eu queria trabalhar com um produto, não necessariamente uma monografia, mas onde eu pudesse transformar aquelas palavras em algum produto cultural. Então, ele topou comigo, ele já sabia da minha trajetória, a gente já tinha tido algumas trocas, principalmente em sala de aula, por ser um professor de audiovisual, e ele me trouxe esse questionamento. Por que, então, não estudar sobre audiovisual, falar sobre audiovisual, principalmente da sua perspectiva? Ele tinha uma brincadeira em sala de aula que sempre na primeira turma ele perguntava em volta para todos nós, produtores culturais em formação, né? Quantos profissionais do departamento de produção dentro do cinema nós conhecíamos. E todo mundo sempre ficava quieto, porque a gente tem um problema muito grande com a produção dentro de créditos, onde sempre são os maiores produtores, estão nos créditos, mas os menores só vêm no final, então é muito difícil de você conhecer essas pessoas, ter qualquer tipo de diálogo. E eu fui a primeira pessoa a responder, me incluindo, óbvio, mas eu fui a primeira pessoa a responder. Então, a partir dali, isso foi um bichinho que pegou ele e acabou me pegando, e a gente convergiu tudo dentro desse projeto. A primeira pessoa que eu chamei para poder participar foi esse meu mentor, o Ricardo Caram. Porém, como ele estava fazendo um produto com a Netflix fora do Brasil, ele não conseguiu participar. Mas a Laís foi uma pessoa onde, dentro da faculdade, a gente fundou um cineclube. E dentro desse cineclube, eu e ela demos uma aula de cinema, de produção de cinema. Então, a gente já tinha um contato. Eu cheguei para ela e falei assim, cara, o que você acha de você participar disso? Estou aqui com uma ideia. Como você entende essa construção que a gente pode fazer junto? Eu queria juntar pessoas de diversas idades que têm muita experiência no cinema ou pouca experiência no cinema, dentro da produção, que foi o maior viés do meu estudo, principalmente para eu me formar em produção cultural. Então, eu precisava adentrar dentro de algo, e produção acabou sendo a escolha mais fácil para mim nesse sentido. Mas dentro de produção a gente tem muitos departamentos, muitas pessoas trabalhando. Muitas vezes a gente nem sabe que tem essa galera toda, mas é muita galera. Então eu queria trazer diferentes personalidades, visões, enfim, de diferentes lideranças. Então, com a Laís, a gente já chamou a Marciluce, que eu já havia trabalhado anteriormente numa série. Da Marciluce me indicaram a Vanessa, que eles já haviam trabalhado entre si. E o Caram me indicou o Ian para ficar no lugar dele. Então, meio que há uma rede de contatos dentre esses profissionais pretos que, no final, todos nós nos conhecemos ou nos reconhecemos, de certa forma. Então, quando você trabalha com o outro, você acaba criando um vínculo.
Então, acabou que um foi puxando o outro e veio esses diferentes perfis, diferentes idades, diferentes profissionais dentro do departamento de produção. Então, foi uma troca bem bacana poder juntar um elenco tão grande assim, principalmente pessoas que estão sempre no backstage, mas nunca tiveram a oportunidade de estar frente às câmeras contando a própria história e não a história de outras pessoas. Então, foi bastante gratificante esse aceite de todos esses profissionais. Que bom. E eu vi que, eu acho assim, na sua fala eu vejo que ainda somos poucos, mas a gente é tão forte que a gente vai se ajudando, vai se encontrando e vai fazendo uma rede que torna a gente mais forte, né? Quando eu entrei na UERJ para artes visuais e só tinha eu e mais uma negra na turma, eu pensei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Uma pobre negra do subúrbio fazendo artes visuais na UERJ. O que eu vou fazer com isso? Porque você não se vê, a sociedade não quer ver você lá. Então, a gente percorrer esse caminho é muito difícil. E eu acho que um dia você está bem, outro dia você está desesperançoso. E a gente sempre se pergunta como não desistir da arte, como não desistir da pesquisa, da produção audiovisual no Brasil, sendo negro, sendo periférico, porque é sempre mais difícil para nós. Eu queria te perguntar sobre a parte financeira do curta, como foi? Vocês conseguiram algum incentivo? Então, foi basicamente nenhum. Tudo que eu fiz do curta, desde pagamento de locação, entender com a equipe, de alguma forma de remunerar eles, mesmo que acabou não sendo remunerado, mas enfim, cinema de guerrilha é um pouco mais complexo o seu fazer, mas a gente não conseguiu nenhum tipo de verba para isso, nenhum tipo de edital, de incentivo, porque eu não tinha muito tempo. Eu teria que me formar até dezembro, entregar para a banca 40 dias úteis antes, e já estava assim em julho, então tive que correr muito com isso, que acabou que eu não consegui um fomento financeiro para isso, porém foram alguns meses guardando o salário e vale-refeição do estágio para poder fornecer alguma coisa para minha equipe, uma coisa básica, mas assim, zero orçamento. Cinema de guerrilha é sempre trabalhoso, né? E eu vi que a fala do pessoal é sempre assim, eu estou aqui, eu quero permanecer aqui. Você se via muito em cada palavra dos seus entrevistados? Com certeza. As nossas filmagens foram muito gratificantes nesse sentido. Principalmente, eu vou elencar aqui a fala do Ian, onde a gente ia começar a gravar com ele, nem que estava rodando câmera, não estava rodando áudio, mas ele começou a dar uma palestra para mim, para toda a minha equipe, para falar sobre cinema, sobre como ele enxergava o cinema negro em si, a definição, como ele via tudo isso, que a gente só começou a rodar a câmera e a gente não fez nenhuma pergunta para ele. Eu fiz basicamente 3 perguntas para ele de um roteiro, sei lá, de 15, porque ele já foi me respondendo tão naturalmente, a gente teve uma troca tão grande, de até mesmo ele falar, cara, eu nunca me enxerguei no cinema. O cinema, para mim, não necessariamente é algo. Então, assim, essa parte de não necessariamente glorificar o cinema, mas entender o cinema como um elemento cultural que faz já parte da gente. Não colocar isso acima ou algo do tipo. Então, eu falava a mesma coisa que ele, a minha diretora de fotografia falava a mesma coisa, meu diretor de som também. A gente começava a ter essa troca naturalmente com cada uma das falas. Então, mesmo tendo diferentes pessoas com diferentes perspectivas, por exemplo, quando eles falam sobre se enxergarem como pessoas pretas, a Laís e a Vanessa falaram que passaram por esse processo, já a Marcelúcio e Ian falaram que não passaram, e é isso, são diferentes experiências, diferentes formações de vida, então ter essa confluência de todo esse momento de cada um de nós foi muito gratificante para ter literalmente a construção do documentário. Mesmo que a gente pensasse em seguir de uma forma, sempre vai acontecer tudo o contrário, nunca vai ser como a gente espera, mas essa troca entre todos nós, de sermos profissionais olhando um para o outro, e entendendo que um ou outro enxergavam, experienciavam, e qual era a sua visão, foi, assim, fantástico. Ai, que bom. Eu imaginei isso, porque quando eu assisti esse curta, eu tive essa mesma perspectiva. E, Gabriel, você sentiu a mesma coisa?
Sim, eu gostei bastante e a gente estava falando do Ian agora há pouco. Eu queria aproveitar, Mica, para te perguntar, seguindo o eixo da fala dele, quando ele diz: eu não estou interessado em roubar o lugar de ninguém, não é o meu objetivo ganhar o Oscar que eu quero mesmo, o meu objetivo é fundar a nossa academia. Aí eu queria saber, na sua perspectiva, qual seria a importância de produções feitas por pessoas negras e para pessoas negras. Perfeitamente. Eu acho que a gente tem uma complexidade muito grande em definir o que é o cinema negro no Brasil, porque em outros lugares, como os Estados Unidos, por leis de segregação racial, é muito mais fácil de você conseguir traçar as duas narrativas, o que seria, entre aspas, o cinema nacional e, entre aspas, o cinema negro lá fora. Porém, aqui no Brasil, a gente não consegue fazer essa divergência. Então, esse movimento do que seria o cinema negro, o cinema nacional, vai entrar um dentro do outro. Todo mundo, nesse caso, escreveu história junto, mesmo que, por exemplo, citando aqui um pouco de bibliografia que teve na minha pesquisa, com o livro O Negro Brasileiro no Cinema, de João Carlos Emanuel, se não me engano, João Carlos Rodrigues. É um livro fantástico, onde ele basicamente faz todo esse traçado da representatividade da pessoa preta em frente às câmeras. Então, passando por aquele lugar de sinhá, aquele lugar de um homem sensual, aquele lugar de uma mulher escravizada, enfim, todos esses estereótipos que passou desde o cinema de chanchada até hoje passa, quando a gente fala em cinema nacional, qualquer tipo de produção audiovisual. Porém, sempre tiveram pessoas pretas, mesmo que num papel abaixo, mesmo que num papel ali, a gente sabe que desumanizado, mas sempre criou-se isso junto. A gente tem a cultura preta muito forte em diversos lugares, mesmo que seja de certa forma apropriada, enfim, ainda vou entrar muito nessa questão, mas se converge muito. Então, quando a gente fala do cinema feito por pessoas pretas, em plataformas de streaming, no mainstream da indústria, em premiações, eu acho que, partindo exatamente do meu mesmo, como eu enxergo e como eu me senti, para mim foi muito especial ter entrado em 2 festivais específicos de cinema negro. Mesmo que eu tivesse entrado em outros festivais universitários, que realmente é a visão do meu filme, é a produção do meu filme, a gente tem entrado em outros festivais nacionais, enfim. Mas entrar em festivais focados em cinema negro, para mim, foi muito mais uma conquista do que todos esses outros, literalmente por eu poder enxergar outras pessoas além de mim. Então, destacando festivais que são enormes, a Mostra de Cinema Negro de Londrina, que está nessas primeiras edições, muito no início, mas já faz um trabalho fantástico em poder passar cinema negro. E a gente tem o Encontro de Cinema Negro Osmo Bulbo, que é o maior encontro de cinema negro da América Latina, que junta o Brasil, a África, o Caribe e todas as outras diásporas. Então, todas as pessoas no mundo que se enxergam como pessoas pretas, se auto-identificam dessa forma, podem submeter seus filmes ali. Então, você está num momento de tanta confluência em pessoas que têm trajetórias totalmente diferentes da sua, mas que basicamente são a mesma. Você sente a mesma essência, você fazer parte disso, para mim, foi muito mais especial, foi muito mais tocante. Foi muito mais, não necessariamente um reconhecimento, mas um conhecimento de que eu também posso estar ali e tem outras pessoas igual a mim. Então, nesse sentido, para mim, foi fantástico. É uma realidade totalmente diferente da ideia do Nevô, né? No momento em que você encontra com várias outras pessoas negras. Uma outra questão, você falou que particularmente não acreditava que o cinema deveria estar acima. Eu queria saber como é a sua relação com a produção audiovisual. Se ela é visceral, pelo que você disse, aparentemente não, ou pode ser, mas de uma forma diferente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que eu posso falar principalmente de uma narrativa sendo uma pessoa da Baixada Fluminense, especificamente Caxias. A gente não tinha muitos cinemas dentro da cidade, até hoje não tem muitos. Todos os cinemas de rua foram fechados. Então, você ir ao cinema significava você se deslocar de muitos bairros, de municípios, gastar dinheiro com passagem, ingresso, tudo que perpetua isso. Então, o cinema, nesse sentido, não pode estar presente na minha vida. A gente tem que, infelizmente, fazer escolhas. Então,
eu não consumi cinema dessa forma e não consegui me apaixonar pelo cinema dessa forma por exatamente não consumir. Então, quando eu falo um pouco mais da minha adolescência, sou uma pessoa mais jovem, mas sim, quando eu falo um pouco mais da minha adolescência, uns anos mais para cá, de poder ter contato com streamings fora de televisão, poder conhecer um pouco mais de séries, até mesmo de videoclipes, enfim. Produção audiovisual engloba muita coisa, então comecei a consumir e gostar de muita coisa, analisar umas coisas e falar, pô, isso aqui deve ter sido legal de fazer, eu faria diferente dessa forma, enfim. Consumir de uma maneira mais... exatamente consumo, não fazer uma grande, entre aspas, festa por isso, um grande preparo, mas enfim, o audiovisual está presente na nossa vida de muitas maneiras. Existem muitos produtos audiovisuais. Então, não necessariamente o cinema tinha um destaque, mas acabou que por eu me identificar com um produtor e ir atrás de um curso de produção cultural, eu acabei entrando dentro desse universo de cinema, mesmo que eu já não estivesse ali dentro. E como um produtor cultural, a coisa com arte e cultura é algo muito exterior ao ser humano. Todos nós produzimos cultura, todos nós temos a capacidade, podemos fazer arte, tirar da nossa existência, dos nossos meios, esse fazer cultural. Então, não necessariamente elencar, por exemplo, o cinema lá em cima, a gente vê premiações, etc. Então, a gente olha para um ator e está quase louvando aquele ator, endeusificando, mas é uma pessoa igual a gente, todos nós produzimos cultura, todos nós podemos fazer arte, todos nós podemos chegar em todos os lugares. Então, entender o cinema como um meio de comunicação e não necessariamente essa endeusação que acontece, pelo menos para minha opinião, claro. Sim, também concordo com vocês. E eu acho que nós somos fruto, né? Eu vi que o seu trabalho, esse seu curta foi no curso de produção cultural do IFRJ. Eu também, esse projeto existe porque eu fiz a pós-graduação lá no IFRJ. Eu acho que os institutos federais pelo Brasil está democratizando muito vários tipos de curso para várias pessoas. Essa parte de levar para o interior esses institutos, eu acho que facilita muito. Está democratizando algo que antes a gente não tinha, assim, era mais as capitais e para as grandes universidades. Então, os institutos, eles, de certa forma, fizeram uma transformação para nós, né? Sempre ficamos à margem. Gabriel, também, você estudou na UERJ, né? Precisamente. No campus de São Gonçalo, de formação de professores. Que é muito importante também, porque a gente aqui tem a UERJ no Rio, né, capital, e que foi muito importante a UERJ aqui, porque a gente, aquela coisa, tudo para a gente é mais caro, né, a gente gasta mais. Como você falou, não consumia cinema, não consumia muito audiovisual, porque a gente nunca mora perto desses lugares. Eu demorei muito para ir ao cinema pela primeira vez, porque era bem distante. Como vingança, agora eu moro praticamente ao lado do cinema. Inclusive, já me aconteceu várias vezes de ir ao cinema de noite e aí não ter como voltar e tal, porque era muito distante. Mas agora, como vingança, eu estou praticamente ao lado do cinema. De ninguém. Várias vezes. Eu estou ao lado do shopping. Ônibus. É muito importante a gente ver que a gente tá consumindo, outras pessoas como nós também estão consumindo. E é importante, como você falou, que você se espelhou muito nesse seu professor, que foi seu orientador. É sempre tão importante ter pessoas assim acima de nós para nos orientar, né? Nos mostrar os caminhos que a gente deve seguir, porque fica tão mais fácil, né, quando a gente vai por um caminho que outros já percorreram e podem destrinchar para nós. E eu agradeço muito a vocês. Gabriel, você tem mais alguma pergunta? Não, mas eu gostaria só de falar sobre isso que você disse sobre a importância de ter pessoas que nos ajudam, né? No caso do orientador, é interessante, porque a gente sabe que a universidade, como um espaço bem adoecido que é, como inúmeros outros espaços, aliás, como espaço empresarial, como o nosso sistema de trabalho e estudo está dentro desse sistema, é um espaço bastante
de adoecimento mesmo. Então, muitas vezes as pessoas que deveriam nos orientar acabam fazendo jogos ao invés de fazer a orientação, acabam tentando jogar com a gente. Não tem nenhum interesse real de nos ajudar. Aí é interessante encontrar pessoas que possam realmente dizer as coisas que precisam ser ditas e nos auxiliar, ao invés de trabalhar a partir da perspectiva do jogo, da isenção, do deixar você por você mesmo. Não dá nenhum tipo de orientação real. Com certeza, principalmente se a gente identificar que nós não necessariamente vamos ser os primeiros. Provavelmente a gente nunca vai ser os primeiros. Alguém veio antes da gente. Então é louvável tentar entender isso, pegar essa perspectiva de que alguém já passou por ali, então vamos lá. É possível fazer, como a gente consegue fazer, ir atrás dessas referências, não necessariamente no cinema, mas qualquer tipo de área dentro da temática de pesquisa, atuação, enfim. Sempre vai ter alguém que já passou por aquilo ali que a gente sempre pode recorrer, né? E como foi a sua fala, Cleia, um pouquinho anteriormente, sobre os institutos federais, é fundamental a presença de todos eles no território nacional. É muito louvável o que o IFRJ, do qual eu me graduei, que é o campus Nilópolis, faz, por ser principalmente o único curso voltado para humanas e artes dentro da Baixada Fluminense. A gente fala de um conjunto de muitos municípios que são inviabilizados no contexto geral, onde a gente sabe que não chega muita coisa para a gente. Então, a existência de algo que fale sobre o nosso, a produção cultural, começa exatamente aí, a gente, como população, entender o que a gente produz é cultura e como a gente consegue colocar isso para frente, identificar como cultura, identificar como artístico. Então, o Instituto Federal em si, ele abre muitas portas para todos nós. Foi, assim, fundamental poder correr de Caxias para Nilópolis é um chão, mas dentre as únicas faculdades no Brasil, que são só 4 que fornecem isso, era a minha opção mais próxima, então foi muito bom ter isso, de certa forma, próximo de mim, principalmente num município de que eu também poderia me enxergar. Toda a Baixada Fluminense, a gente tem uma identidade muito parecida entre todos os municípios, então a gente consegue chegar num lugar e não se sentir diferente, chegar num lugar e identificar pessoas como nós, o IFRJ Campus Nilópolis, sem querer dar uma boa palestra sobre ele, mas tem um contingente fantástico de pessoas pretas, então você chegava assim, a identificar uma sala onde mais de 50% das pessoas são pretas, assim, é um lugar muito acolhedor nesse sentido, que não necessariamente a academia consegue fornecer para a gente, mas institutos federais tentam fornecer, conseguem de certa forma, então eu acho muito importante, principalmente, frisar isso, como a educação consegue movimentar montanhas, como a gente consegue fazer tudo com base nisso, e acreditando sempre que o nosso é possível. Então, muito obrigado. Sim, para mim, como para você, também foi transformador. Para mim foi transformador ter passado pelo Instituto Federal, embora eu tenha passado pela Unirio, pela UERJ, pela UF, mas passar pelo Instituto Federal foi diferente. Entendeu? E parece que eles te pegam pela mão, eles te mostram melhor as coisas, como o Gabriel disse, né? A graduação, às vezes, tem professores que não te enxergam, não veem, assim, até onde você pode ir. Sempre, às vezes, desdenha, mas o Instituto Federal, eles são muito humanos, os professores, eu senti muito isso. Eles querem muito sempre ajudar, sempre nos fortalecer. Por falar em fortalecimento, Mica, quais são os seus passos agora, os seus próximos passos? Você continua na produção audiovisual? Perfeito. De próximos passos, com a Lei Paulo Gustavo, eu consegui uma bolsa de pós-graduação, onde eu faço minha pós-graduação em gestão da indústria cinematográfica, então fomento nacional é fantástico, outra coisa extremamente louvável nesse setor, mas a partir daí, meu objetivo com o Acordo do Cinema não necessariamente foi nem percorrer festivais. Era algo que eu gostaria muito mais de tratar de toda a minha experiência, não só para mim, mas para minha equipe, a gente ter esse momento de troca. Então, foi muito louvável conseguir tantas aprovações, poder estar em tantos lugares, poder percorrer tanto assim com as nossas próprias histórias, com o meu próprio elenco contando a sua própria história, sem eu estar interferindo dentro daquilo. Então, para mim foi muito especial poder iniciar esse circuito que eu iniciei em setembro
e já ter feito tanta coisa. Agradeço muito a todo mundo que me deu a oportunidade, deu essa oportunidade ao nosso curta, ao nosso trabalho. E meu espaço, a partir de agora, é literalmente como eu sou formado em produção. Tenho cursos em cinema, mas, enfim, me aperfeiçoar cada vez mais. Eu acho que a gente consegue muita coisa dentro do campo acadêmico, dentro do campo da pesquisa, então é sempre bom estar ali estudando, gosto bastante, então meu objetivo é continuar com essa ideia e, principalmente, trabalhando com produção audiovisual. Ainda estou trabalhando, esse ano trabalhei também com o edital pela Lei Paulo Gustavo. Isso é importante afirmar sobre fomento audiovisual que o próprio Estado faz. Então, tem filme aí que vai sair, não necessariamente comigo na direção, mas dentro da produção. Comigo na direção ainda é algo mais complexo, eu só quero assumir esse papel com histórias que começaram comigo e com histórias que eu criei, não necessariamente histórias partindo de outras pessoas, então sempre vai ter essa interferência do cinema negro, sempre vai ser sobre a minha realidade, sobre o meu ser. Então, vem algo por aí em algum momento, mas no momento estou mais procurando essa especialização para poder aperfeiçoar muito mais o trabalho. Como esse último foi no 0800, no gratuito, sem nenhum orçamento, foi muito suado. Então, poder ter esse tempo agora de parar, enxergar, completar direitinho o roteiro, conseguir uma captação, para poder ter um trabalho digno não só para mim, não só para as pessoas que estão atuando ali, contando essa história junto comigo, mas também para toda a equipe técnica, que é muito importante a gente remunerar as pessoas pelo seu trabalho devido, com o valor devido. Então, vem muita coisa aí pelo futuro, se Deus quiser, mas basicamente é essa a minha trajetória. Que bom, eu espero que você consiga mais editais, como todos nós também. A gente está com esse projeto graças a Paulo Gustavo, a gente também tem pela Lei Aldir Blanc. Então, isso foi muito importante, se poder ver as nossas ideias chegarem à sociedade, né? Gabriel, você pode falar um pouco? A gente quer que você consiga captar realmente, porque a gente quer assistir mais produções, né? A gente sempre fica na expectativa de ver mais produções nessa perspectiva, realmente. Como você disse, que isso que isso já faz parte da constituição do seu trabalho, que a negritude, esse olhar para a periferia, esse olhar para o outro, para o que não é olhado, já faz parte daquilo que você deseja trabalhar, a gente fica sempre com vontade de ver mais obras nesse sentido. Acho que como pesquisador e dentro disso diretor, né, fazendo todo esse trabalho entre ambos, é muito fundamental para mim partir de um ponto onde eu possa me enxergar. Eu pesquisar algo onde me dá esse interesse, enfim. E esse interesse parte principalmente em mim. Então, todos os projetos que eu fiz tiveram essa narrativa, mesmo que não conseguisse tanto, mas, enfim, sempre há uma busca própria que a gente consiga se enxergar. Então, dentro do meu trabalho no audiovisual, principalmente num cargo de direção, vai ser sempre voltado para isso, sempre algo que eu possa falar sobre mim, mas não necessariamente sobre mim. Sim. É porque o outro também é uma parte constitutiva, né? Mesmo quando a gente fala de um outro, a gente acaba falando da gente também, porque é o modo como a gente fala do outro. Então, ainda que o conteúdo, no sentido mais literal, não seja nosso, a respiração, o ritmo, como a gente trabalha aquele conteúdo é nosso. Então, de qualquer maneira, está dizendo coisas sobre a gente. A arte sempre revela. A gente tem, na visão mais tradicional sobre arte, aquela ideia de que a arte não é um espelho do autor. E não é mesmo, mas ao mesmo tempo também é, porque a arte não é o espelho do autor no sentido de que não é uma autobiografia. Um trabalho, quando é ficcional ou mesmo documental, não é uma autobiografia, porque a gente faz uma seleção, a gente faz escolhas estéticas, mas, em algum sentido, sempre acaba sendo um espelho, tanto quanto não é, porque tem o nosso ritmo, e o nosso ritmo é nosso. Todo mundo tem sotaque, né? A galera da Libras tá aí, estava interpretando o filme, agora está interpretando a nossa fala. Quem faz Libras sabe muito bem que o corpo tem sotaque.
Então, o ritmo é uma coisa que todo mundo tem, por isso que nenhum artista é igual, nenhum produtor é igual, porque tem ritmo, algo não é igual ao outro. Então, sim, todo trabalho acaba sendo revelador mesmo quando não é uma autobiografia. Com certeza, com certeza. Muito obrigada, a nossa conversa foi ótima. Foi muito bom conhecer mais sobre o seu trabalho, Mi. E muito bom falar com você. Obrigada, Gabriel, por estar comigo nessa luta. Nos próximos cineclubes você também esteja com a gente. Os seus trabalhos gratificantes e financeiramente rentáveis, né? Que a gente também quer dinheiro. A gente quer moeda. Então, muito obrigada, Nina. Muito obrigada, Rapsódia, por esse projeto aqui ter saído do papel. Obrigada, meninas. Jéssica, Leila. Muito obrigada por tudo. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigado. Prazer conhecer você, Mica. Tchau, tchau, gente. Prazer estar com todos vocês.